Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma, domingo este em que a Igreja nos convida a mergulhar na dinâmica da conversão. Jesus está, no Evangelho de hoje, Jesus está em Samaria, encontra com a samaritana junto ao poço de Jacó. E ali ele intercala, dialoga com a samaritana justamente esse caminho de conversão, esse caminho do anúncio da boa nova. Uma das frases mais interessantes deste evangelho, na minha concepção, é porque, de algum modo, Jesus aqui se manifesta a esta mulher pequena, humilhada, excluída, simplesmente pelo fato de ser mulher, de ser samaritana. Mas veja, Jesus se manifesta a esta mulher. Interessante que ele diz, se conhecesses o dom de Deus, ou seja, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Veja, água viva de fato representa para nós, penso eu, dois grandes simbolismos. O primeiro diz respeito ao sacramento do batismo. Água viva da qual saímos da morte deste mundo e nos tornamos nova criatura. Esta dinamicidade própria desse tempo também, nós somos inseridos de forma muito maior na presença e na vida em Jesus Cristo. Aqui apresenta-se para nós um dos grandes mistérios do sacramento do batismo. Tornamo-nos novos viventes, temos uma vida nova pela água da regeneração. Mas também essa ideia da água viva diz respeito ao Espírito Santo. É o Espírito que dá a vida, é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos transforma. Por isso, essa água viva também tem esta realidade. Pede o Espírito Santo, porque um está atrelado ao outro. A partir do momento que nós nos abrimos, nos purificamos pela ação do sacramento, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus, vem sobre nós a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, se conhecesses, tu mesma pedirias. Você, meu irmão, minha irmã, se conhecesses o dom de Deus, você pediria dele esta água viva que transforma, que liberta, que nos faz novas criaturas. O Senhor nos dá esta realidade. Mas essa senhora, nesse diálogo, não reconhece, não entende ainda do que Jesus está falando. Ela está presa às coisas deste mundo. Ela ainda não mergulhou no mistério da transcendência. E, de forma natural, podemos entender que realmente era deste modo, porque ela não compreendia quem era a pessoa de Jesus. Mas ele vai levando ela nesse caminho de evangelização para ela entender quem é a pessoa que está falando com ela. Não é qualquer um, é o Messias. Tanto que ele depois, ou melhor, que ela depois proclama, sei que o Messias, que é chamado Cristo, vai chegar. Ou seja, ela manifesta a abertura da fé. Às vezes, é deste mesmo modo que nós estamos na presença de Deus. Nós ainda esperamos a vinda do Salvador, não percebemos que Ele está no meio de nós. Nós vivemos neste mundo muitas vezes com essa perspectiva. É uma perspectiva de que Ele virá ao nosso encontro. O Senhor já se encontra ressuscitado em nosso meio, queridos. Ele está no meio de nós. Por isso, para mim, um dos pontos mais interessantes desta liturgia, deste evangelho, é quando Jesus se manifesta, como dizia no início, a esta mulher de modo particular. Ela diz, eu sei que virá o Salvador no final. E ele diz,
eu sou eu que estou falando contigo. Ele se revela, sou eu, não é outro. Ele não diz, virá realmente esse Messias, nós também estamos na expectativa, sede perseverantes porque virá o dia. Não, ele deixa claro quem ele é. Sou eu que estou falando contigo. Eu sou o Messias. Se por um lado o Senhor pede de Pedro essa realidade da profissão de fé, aqui ele se entrega, se manifesta verdadeiramente. Sou eu o Messias. E ela, a partir deste contato, vai anunciar a palavra aos demais samaritanos, de forma, diz a palavra, muitos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus Cristo. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, descobrimos uma boa nova, e aí vem o Evangelho, a boa notícia, quando nós entendemos verdadeiramente essa boa notícia, nós não guardamos para nós. Nós saímos pelo mundo anunciando a palavra, dizendo, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, encontrei-me com Jesus. Não sei se você soa familiar essa frase. Muitas pessoas, muitas e muitas pessoas, quando fazem uma experiência profunda na presença de Jesus, ela usa justamente essa mesma frase, ela diz, eu encontrei Jesus. Ou seja, não é que Jesus estava perdido, eu é que me encontrava perdido e agora ele se deixa revelar de modo muito profundo. Por isso as pessoas muitas vezes, quando saem da Igreja Católica, eles não compreendem que aqui dentro mesmo, na igreja, você consegue fazer essa experiência em Jesus Cristo, consegue viver essa experiência profunda para dizer, encontrei-me com Jesus. Não é que eu o encontrei, eu encontrei-me verdadeiramente, somos unidos agora na presença de Cristo. E para isso não é preciso ir longe. É preciso abstinar-se daquelas coisas que são comuns. É preciso fazer o cotidiano. Ela estava na beira do poço buscando água. Cena comum para uma mulher? Cena comum uma realidade daquela? Eu vou buscar água para o alimento, para preparar o alimento, para beber, para os animais. Ela não foi para o extraordinário. Ela não precisou mudar de ambiente completamente. Ela não precisou, tudo bem, ela precisou se retirar, porque pelo jeito tudo indica que a cidade não era, o poço não estava dentro da cidade. Ela precisou ir para fora, mas ela precisou sair do meio do qual ela vivia, das realidades do mundo que ela vivia, penso, para que ela pudesse, aqui uma figura de ambiente, onde ela encontrou-se com Jesus, mas encontrou-se no cotidiano, encontrou-se no comum, no afazer do dia a dia. Ali ela deixou-se encontrar pelo Senhor, ela se colocou na presença, sou eu que estou falando contigo. Por isso muitos abraçaram a fé e puderam dizer, olha, já não cremos mais, estes que abraçaram, diz, já não cremos mais porque você anunciou, mas porque nós vivemos essa experiência, porque nós mesmos estamos mergulhados nessa experiência. Muitas vezes nos passa isso. Nós, quando nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, fomos por um caminho. Alguém que nos anunciou, alguém que nos evangelizou, alguém que nos proclamou a palavra. Mas agora sou eu que vivo essa experiência, sou eu que vivo verdadeiramente essa entrega. Esses domingos da Quaresma que precedem, então, a Semana Santa, a Páscoa, irmãos, também são domingos de uma profundidade sacramental muito grande, como dizia no princípio, sobre o batismo. Esses domingos são domingos onde os catecúmenos estão participando de forma muito intensa. Cada domingo recebem um sinal, estão sendo conduzidos dentro da liturgia para receberem o sacramento no Sábado Santo, aqueles que receberão ali na Páscoa. Ou seja, são conduzidos nestes dias para encontrar-se na presença de nosso Senhor e Salvador. Por isso, todos nós somos convidados também a acompanhá-los na oração, acompanhar os catecúmenos com o nosso testemunho, acompanhá-los no crescimento e no amadurecimento da fé. Pedimos ao Senhor, então, pelos nossos catecúmenos, pedimos ao Senhor por cada um de nós neste domingo, a fim de que possamos continuar na nossa penitência,
com o coração contrito e humilde a Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.